Oi, meus 40, Gente! acho que eu tô chocado. Oi, meus 40ers, que saudade que eu tava de vocês no nosso encontro semanal. Sabe que depois de uma certa idade a gente fica um pouco mais carente, tá? Mesmo eu sendo aquariano. Bom, mas aí a gente vai falar de signo em um outro momento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já descobriu as dores e a delícia de se ser quem é? Essa frase maravilhosa de uma das músicas de Caetano Veloso, que se chama Dom de Iludir, nunca esteve tão em alta nos dias de hoje. Será que a maturidade te traz mesmo mais confiança? Ou nos colocam ou tentam nos colocar em potinhos? E com tantas redes sociais nos dias de hoje, será que a gente pode de fato ser quem a gente é? Eu não tenho muitas respostas, mas eu tenho aqui um convidado que eu não tenho dúvidas que ele já descobriu as dores e a delícia de se ser quem é. E olha que é muita coisa, viu? Natural de São José dos Campos, aos 19 anos, descobriu fascínio pelo mundo da maquiagem, dando vida a personagens de cinema e ao mundo e à cultura andrógena. E não para por aí não, tá? Porque inquieto que só, presença confirmada nos red carpets mais importantes do mundo, com a sua apresentação brilhante pela TNT. Com carreira nacional e internacional. Putz, não tô falando. Olha, tô falando que isso daqui tá um recheio que só, muito melhor do que uma empadinha. Deu fome. Mas quem o vê assim, nem imagina que já foi do esporte e dançarino de axé. Seria esta a mistura do Brasil com o Egito? Não sei. Em seu DNA, inquietude faz parte. Como se não bastasse tudo isso, ainda saiu pelo Brasil com a rainha mor Xuxa Meneghel no Caravana das Drags, descobrindo novos talentos e também valorizando e enaltecendo a cultura e a arte drag. E para além de tudo isso, é empresário e participa ativamente de causas sociais. E em suas redes sociais, declama poesia como ninguém e traz um acalento pro coração. E eu tô mega feliz em receber aqui no Pod 40 hoje Ícaro Kadoshi! Meu Deus do céu! Gente, eu já comecei a chorar. Ai, meu Que Deus! introdução é essa? Jura? Eu até fiquei aqui, ó, um pouco perdido. Falei, gente, Eu, porque eu acabei de descobrir que eu sou quarentener. quarenteners não tem. Quarenter ou quarenteners, não Olha, assim, sei. quarenters é a forma que a gente chama os nossos, a nossa fanbase. É difícil, tá, gente? Depois de verdade a gente fica um pouco toma lá da cá. Então a minha fanbase são quarenters. Mas tem Gen Z e a gente vai se esquecendo de tudo isso. É isso. Mas eu fiquei muito feliz, porque às vezes são coisas que nem eu lembro. Falei, gente, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Foi maravilhoso. Não, você sabe que assim, quando eu tava pesquisando. Bom, a gente é amigo já faz um tempo, mas quando eu tava pesquisando, eu falei, gente, o seu currículo, nem o LinkedIn tá preparado. E a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu queria ouvir de você. Meu amor, a gente pode quarentar? Eu acho que a gente não só pode, como deve. Aliás, eu tô tão empolgado de ter aqui que eu fiz o mal educado. Oi para todo mundo que tá aqui nos assistindo nesse Pode Quarentar, porque sim, podemos quarentar. E eu acho que os 40, a gente sempre ouve desde criança, conforme vai crescendo, a coisa, a vida começa aos 40. Sim. A vida só começa depois dos 40. A gente fala, mas que coisa estranha. A gente ouvir as mães, tias e as pessoas falando isso. Quando a gente chega nos 40, você fala, eu entendi. Era isso. Há uma chave, parece, no subconsciente da humanidade, que quando chega aos 40, eles fazem assim, vira. e você? Vira. E aí tudo muda. Eu acho que todas as experiências do 0 aos 39 fazem com que você faça uma vida mais prática depois dos 40 e mais direta, eu acho. Eu acho que tem todo esse significado. Eu não ouvi, eu não cresci ouvindo tanto dos 40, assim, tá? Mas a sensação que eu tinha quando aquela prepotência da jovialidade é que, tipo assim, gente, 40. Eu sempre, sendo muito honesto e também deixando muito claro, gente, que isso daqui não tem nada a ver com etarismo. Pelo contrário, a gente quer falar sobre vivenciar e viver todas as idades, né? Então, eu lembro que eu tinha essa coisa de achar que 40 era muito mais velho. Então, eu não parei pra pensar nos 40. E aí, quando eu cheguei nos 40, é muito louco, porque eu não sei, eu só sentei. Lá vem, invento histórias maravilhosas. Eu juro, foi uma coisa muito bizarra, assim.
Porque, enfim, vocês conhecem o meu marido, né? E você Sim. sabe que ele vai vir muito nesse podcast aqui em todas as falas. Ele não é a pessoa mais Ele é carismática do ele é um mundo. uma terceira pessoa participando Ele ativamente é a aqui. terceira pessoa. Sim. Ele não é a pessoa mais carismática, assim, romântica e tal. E aí, era noite enfim, de final de eu faço aniversário dia 1º de fevereiro. E aí, dando meia-noite, eu com aquela sensação desesperada, esses 40 ia adentrar pela porta e tal. E o Luan mais, assim, enlouquecido do que eu, porque parecia que, sabe? E aí ele resolveu me dar aquele bolo bentô, entendeu? O que tava escrito? Ai, meu Deus do céu. Daqui pra frente, só Dorflex e... Então, assim... Ai, que romântico, Luan. ele Que coisa foi, mais linda isso. Mas ele não mentiu. Sempre direto, Luan, né? Não tem... Não é? Mas pra você... E eu, na realidade, hoje, até converso com as pessoas. A sensação que eu tenho é que do 0 aos 39, eu também não tenho uma memória. Sim. Você tem essa sensação? Tenho, porque parece que a gente olha pra trás com só a visão que a gente tem agora. E às vezes é difícil pra gente entender quem a gente era na adolescência, quando você para pra pensar e fala assim. E talvez acho que deva ser até uma maneira do subconsciente nos proteger, porque se a gente lembrar exatamente o que a gente era e sentia na adolescência, a gente fala assim: meu Deus, por que eu fazia isso? Mas faz parte. Faz parte. Eu acho que você Mas tem eu que não ter entendo isso. esse esquecimento. Eu também não entendo, porque eu também vivo sob a ótica dos 40 agora. Eu olho pra trás sobre esse prisma, sobre essa referência. Então, não Eu sei te também. explicar. Eu acho que os 40 ele traz uma questão de você não querer perder tempo. Exato. Porque quando você é mais jovem, você fala assim: ah, tá bom, gente, eu tenho 20, aos 23 eu penso. Você vai se dando esse direito, esse luxo de falar: ah, eu não sei nem que carreira eu Sim. quero seguir, calma, eu vou pensar. Eu ainda posso escolher, Ah, tô ainda com posso tempo. escolher. E aos 40, você sabe que você... Amor, se a pedra tá no meio do caminho, você tem que dar um jeito de dar uma pulada nela. Porque tempo é algo que a gente tá correndo atrás de, não o contrário. Exatamente. Mas como eu falei na abertura, né, assim, pra te introduzir... Que loucura. Ai, gatilho. Terão muitos momentos Os assim gatilhos. hoje. Ai, meu Deus, tô preparado. Gatilho. A gente tá muito maravilhosa, né? Ó, tá... bem Ebs. Não, Ebs foi, mas deixou muitos herdeiros. É isso. E acho que a gente tava super bem aqui, É ó, de isso. herdeiros. E no final você não vai ser com essa roupa, porque eu vou roubá-la. Obrigado. Mas, claro, você tem um currículo super extenso. Você já é 40ers, já faz parte de todo esse universo. A gente fala muito sobre isso. Mas como que veio o Ícaro? Eu falei que aos 19 teve um encantamento, Uhum. né, por maquiagem, que aliás tá belíssima. e dar vida a isso, porque você foi por uma vertente que, se a gente parar pra pensar sobre drag, até quero que você fale sobre essa cultura, porque as pessoas hoje, claro que tem o desejo de melhorar, e graças a Deus que isso acontece, mas as pessoas se perdem e não sabem muito o que é a cultura drag, né? Uhum. Então, como foi? E você foi pra uma vertente diferente, que traz um pouco da androgenia. Sim. E que lá atrás... Você falou de potinho, era um potinho. E como foi? Porque não é sobre ser ou estar, é sobre o caminho que você faz pra chegar. Como Exato. que foi? Eu falo que a primeira drag queen que eu vi na minha vida foi com 16 anos. Eu fui com RG falso. Não veja isso, Polícia Federal. Com RG falso. Quem nunca? Numa boate em São José dos Campos que se chamava Divina Ciência. E aí eu vi a Amanda de Poli pela primeira vez. E a Amanda de Poli era uma drag muito diferente já do usual, porque ela era uma drag queen que vendia pamonha de dia com um carro de pamonha com um megafone gritando pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba. Então, além de fazer show... Montada. O ano era? 1996. E era muito maravilhoso. E foi o primeiro show que eu vi, porque ela também performava, e eu fiquei encantado. Mas o que mais me encantou foi a função social que a drag queen tinha naquela época. Porque a drag queen fazia correio elegante, então você chegava, as drag queens estavam com a cestinha, a caneta, e aí você falava, ai, quero ficar com aquele menino. Aí você escrevia, ela ia lá, entregava. Ou então ela via você sozinha, ela falava, oi, tudo bem, seu nome, você tá sozinho? Não, vamos fazer amizade. Então a drag era a cola da noite. E aquilo me encantou profundamente, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Por tudo que eu passei na vida, eu me fechei a um ponto que as pessoas não ouviam a minha voz.
E aí eu comecei a ser a pessoa que começou a ir toda semana e ficava nos camarins, vendo as drag queens fazendo os processos, trocando de roupa, e não curtia balada, eu só ficava no camarim. Mentira. Não saía. E aí eu fiquei encantado com aquilo. E aí teve um problema, porque as drags começaram a falar: em breve você vai se montar. Eu falava, não, imagina. Porque eu não via a minha estética, eu não conseguia me imaginar com a estética exclusivamente feminina, com peito, com Sim. peruca e com tudo mais. E aí, quando eu vi o Vitor Piercing pela primeira vez, que era o grande andrógeno que nós tínhamos, que foi o precursor de muita coisa ali da androginia, eu falei, então necessariamente eu não preciso estar com os símbolos e signos só do feminino, eu posso brincar. Eu falei, agora sim. Então, dos 19 aos 20, eu pesquisei como o Ícaro seria, o que que ele usaria, o que que ele não usaria. E uma drag queen chamada Romana Rose, que tinha a mesma paixão que eu por mitologia greco-romana, falou: quando você se montar, você vai se chamar Ícaro. Eu falei: você tá louca? Que eu não vou me montar. Um ano depois, nasce o Ícaro. Então, aquela época, as coisas tinham que ser muito em potes para as pessoas entenderem. Tinham as Uhum. drag queens que batiam cabelo, as caricatas, as transformistas, que ainda existem, que são as que têm uma maquiagem mais social e Sim. acabam fazendo uma coisa que você olha muito mais parecido com o que é uma mulher. Tem as que tinham a estética da Priscila Rainha do Deserto, muita cor, Uhum. O muito over, no exagero, exagero. tipo Jimmy Kier, que era muito Aquela over. coisa muito Isso. americanizada. E aí tinha a androginia, que era a arte que mesclava o masculino e o feminino na sua estética. E como você falou, acho muito importante que a arte drag, ela tá presente desde que o mundo é mundo. Existem vários nortes da história, desde o século III a.C., no período helenístico da Grécia, onde as mulheres eram proibidas de fazer teatro, então os homens começaram a fazer os papéis femininos. Sim. Aí tem teatro kabuki no Japão, alguns outros Exato. países na Ásia. Aí a Exato. gente passa por Shakespeare, que colocou o drag como uma abreviação de uma frase para cada ator que ia fazer papel feminino. Então, drag é dress resembling as a girl, que é João está vestido como uma mulher nessa festa, nessa peça. E aí vem a última história que unifica tudo isso, que é de um escravizado chamado William, que era quem começou a fazer os primeiros ballrooms e bailes com os seus, e dançava com uma saia grande em chãos de terra batido, e quando ele foi pego para ser escravizado, ele gritou, me larga que eu sou a rainha do arrastar, porque ele arrastava a saia. Uau. Então nós temos várias histórias Várias. que convergem no que é a arte drag. E infelizmente essa arte sempre foi marginalizada, viveu à Sim. margem pelo andar do mundo, pelo comando da igreja na época da era Sim. medieval, então foi cada vez mais gueto, gueto, gueto. Então hoje, quando a gente vê esse movimento contrário, as pessoas sempre me perguntam: o que você acha desse boom de drag queens tomarem, como fala, irem Terem para novos lugares? Eu falei, a gente visibilidade. só tá retomando o que é nosso de Exatamente. direito, porque nascemos da Exatamente. arte primária e pura e é nela que nós estamos voltando. Então, não é um ir para lugares nunca idos ou não navegados, é É. retomar o que é nosso de direito. É, meu amor, e isso, toda essa aula que o Ícaro deu aqui agora, só pra vocês saberem, chama-se cultura, tá? Ai, olha. Então, para além de cílios postiços e sombras É isso. cintilantes, tá? Aliás, vou fazer um adendo. Você que trabalha muito com maquiagem, eu que trabalho com maquiagem, eu Sim, acho que eu preciso. tentei fazer algo aqui. Para, você tá. Imagina. A gente precisa falar de algo muito importante. Sempre me incomodou muito ao longo do tempo a gente ouvir das pessoas que, ai, maquiagem é coisa superficial, ai, Nossa, mulher que se maquia é super, superficial. super. E aí, quando a gente entende que a maquiagem surgiu também nos primórdios da humanidade para que Sim, as pessoas se sim. expressassem, modificassem ou até mesmo dissessem que casta pertencia ou Uhum, que uhum. papel dentro de tribo fazia, etc. E Exato. aí a gente vê hoje, num mundo que quer te deixar igual a todo mundo, a maquiagem se torna cada vez mais uma ferramenta de expressão, mais do que qualquer outra coisa. E aí Muito. eu também falo que maquiar-se é um ato terapêutico, porque Sim, para você chegar no resultado final, você sim. tem que obrigatoriamente conhecer os ossos do seu rosto e as partes que você ama e as partes que você odeia. Exato. Esse exercício de se conhecer, ele não é muito fácil. A gente poderia, tipo, abrir uma janela Exatamente. e ficar. Mas a maquiagem, ela traz isso de te empoderar. E quando eu digo neste lugar de empoderar, é como se. Eu sempre falo para as pessoas que maquiagem é como se fosse a capa de super-heróis, que eles precisam dela para ganhar poder. E a maquiagem, ela é a capa de muitos Exato. heróis e heroínas. E os 40 também te traz um pouco desse lugar confortável de você usar um batom e Sim. você sair deste lugar de
tá, sou gay, sou casado e o meu marido tá tudo bem se eu sair exatamente essa árvore de Natal, E Mariah, vou além. e Eu acho que não só pra quem é gay, hoje homens héteros cada vez mais se maquiam super, e principalmente super. depois dos 40, você aperta o famoso botãozinho. Sim, nossa, amor. E Eu durmo com aí você controle começa remoto. você começa a entender que o seu prazer e a sua vontade de ser quem você é se sobressai ao que os outros pensam. Acho Exatamente. que a Exato. coisa mais bonita que os 40 dá pra gente é isso. É Exato. olhar para as pessoas, para o mundo e falar assim: você me desculpe, eu sei que você disse que eu deveria ser um monte de coisa, mas fica na sua, que agora eu vou ser quem eu quero. Ai, eu amo. Né, a gente vai falar um pouco sobre isso do que você aos 40 te trouxe, enfim, Aham. mas eu concordo em número, gênero, grau e assim, gente, é pra todes. É só isso. E tá tudo bem. Se você não quer usar um batom vermelho, meu amor, Aham. deixa o coleguinha, a coleguinha que se realiza ali e tá tudo bem. Se cada um cuidasse da sua vida, que mundo perfeito, Nossa, e acho né? que mais, além de cuidar da sua vida, se as pessoas estudassem as coisas antes de criticá-las sem saber. Nossa. Porque o que é. Continuando no exercício da drag queen, eu acho que a drag queen é extremamente importante porque ela traz essa reflexão para o mundo ou para as pessoas que olham de o que é masculino para você, o que é Exato. feminino para você. Exato. Não estamos falando de sexo biológico. Estamos falando da construção social que nos ensinam. Homem não chora, homem não pode usar nada rosa, homem não pode pintar unha. Quando, na É verdade, esmalte é unissex. Quando a unissex. roupa é É unissex. unissex. Quantas pessoas, né, e a gente pode ir até além. Eu vou até além mesmo. Quantos homens, especialmente, graças a esses ensinamentos, não têm prazer no próprio corpo porque são ensinados que somente o pênis dá prazer, que Uhum. não existe um corpo a ser explorado e só vai na mecânica do ser porque nós não estamos ainda dispostos a desconstruir o que é masculino e o que é feminino enquanto construção social. E educados com vídeos, Ah, nada que te é. ajudam quando cresce. Mas Vamos, vamos deixar, esse dá né? outro episódio. Esse pódio poderia parar em Brasília Ah! facilmente. Polícia Federal não veja, vou repetir. Eu nem posso me envolver nisso, gente. Mas caso a gente vá, eu troco cigarros por chocolate facilmente. Ai, obrigado! Muito obrigado! Mas olha só, quem pariu Ícaro? Porque Ah, Ícaro nasceu, viu sim. tudo isso, acompanhou de perto toda essa cultura. Que eu acho sensacional. Imagina o poder de você nascer como você quer, ai que delícia. Ai, que delícia. Mas em um dado momento alguém trouxe Ícaro ao mundo. Quem trouxe Ícaro ao Quem mundo? trouxe Ícaro ao mundo foi literalmente a pessoa por trás de Ícaro, que é Thiago Liberato. Eu descobri só ontem. Se você está perguntando, não sei se estou parente do Gugu. Pode ser que sim. Ai, eu nem vou te falar pra entrar nessa jogada, porque a herança tá complicada. Tadinho disso. Melhor não. Tem tanta gente. E eu acho, eu entendi muitas coisas depois dos 40 sobre o Ícaro. Porque Ícaro vem da história da mitologia greco-romana e eu queria só um nome simples e forte. Porque eu acho que vindo de uma família de mulheres extremamente fortes e com pouca referência masculina, eu fiquei pensando depois dos 40 e refleti profundamente que talvez o Ícaro, nome masculino, seja a minha projeção da referência que eu não tive. Então, o Ícaro, quando nasceu, ele tem uma força, uma coragem e é destemido a um ponto que o Thiago nunca foi. E ao longo dos anos, nessa simbiose de pessoa e personagem, ele me melhorou e eu acho que eu o melhorei. Porque aí eu fui começando a entender, depois de um tempo, o que era melhor de cada um e o que eu poderia trazer para minha vida no dia a dia, o que eu aprendi com o Ícaro, tipo, a ser mais direto, a falar o que eu quero, o que eu não quero, a não ter medo de me expressar enquanto pessoa gay, afeminada e uma série de outras questões que não tem sobrancelha, não tem pelo e sofre um monte de preconceitos dentro da nossa própria comunidade. Sim, exatamente. Falando em etarismo, né? Nós que Falando. estamos aqui do pós-40, nós somos já os velhos da lancha para a comunidade LGBTQIAPN+. Amor, no meu caso, eu não tô nem com barquinho de papel pra ninguém. E também tô casado neste momento da minha vida, então ninguém também pode me tentar dar um golpe aí que Porque não vai é dar. isso, é uma síndrome do Peter Pan gigantesca que só enaltece a juventude, tudo que é relacionado ao falo, mais a juventude. E aí eu comecei a entender depois dos 40 montado, que depois o Kadoshi veio 5 anos depois do Ícaro, porque eu queria um nome simples, falei, não quero O ter Ícaro sobrenome. nasceu primeiro? Sempre, só Ícaro, sem sobrenome. Falei, quero um nome simples. Aí depois de 5 anos,
Um amigo meu, que trabalhava num centro kardecista, falou: olha, tem um espírito que mandou uma mensagem e falou que o seu sobrenome poderia ser Kadosh. Uau. E aí eu peguei e falei assim, nossa, porque eu sou kardecista, né? E aí eu peguei e falei, nossa. Aí ele falou assim, é. Aí eu comecei a rir. Eu falei, mas você não acha que esse espírito tá um pouco errado, não? Porque Kadosh é um nome japonês. Olha a ignorância da pessoa. E aí ele começou a rir e falou assim, Vai que não. se esse espírito te dá um Pá. Santos, Aí ele você não falou ia assim, gostar. Eu sou Santos, tá, gente? ele falou assim, Kadosh vem do hebraico e significa o santo divino. Ai, que E aí, máximo. Que forte. como eu tenho uma ligação muito forte com a espiritualidade, desde sempre, né, e exerço a espiritualidade de várias formas, trabalho em centro e tal, Uhum. depois dos 40 eu descobri uma outra coisa que eu não tinha descoberto. O Kadosh, na verdade, para mim, olhando para trás, com essa referência de 40 para trás, ele veio dizer duas coisas, Hum. que é para eu não esquecer que a minha arte é divina, consequentemente ninguém tem o poder nem o direito de diminuí-la na história da humanidade. E a segunda coisa é que eu, como criatura, também sou divino e ninguém nunca vai ter o direito de me privar de ter fé e crer no que eu quiser crer. Então, a gente vive num mundo onde cada vez mais religiões barra pessoas especificamente Uhum. querem ditar quem pode ou não pode crer, quem pode ter o amor ou Exato. quem não pode ter o amor. E se a relação de salvação é individual, ninguém nunca mais vai tirar de mim a minha ah, essência de crer e o direito que eu tenho de crer. Então, foi muito transformador olhar o Ícaro dessa forma. Sim. Porque eu acho que o Ícaro me salvou de mim mesmo várias vezes. Seja nos palcos, seja nos dias que eu estava péssimo, pensando Uhum. besteiras, e me montar me salvava de mim mesmo. Então, acho que a arte tem esse poder de cura mesmo, em mim, em primeiro lugar. Então, eu sou muito honrado por ter sido escolhido, né? A gente, a arte nos É, escolhe. Sou muito exatamente. honrado por ter sido escolhido por essa arte e por ter tido hoje um olhar muito singular do mundo, porque ser Sim. drag também te dá um olhar muito singular do mundo. Muito, muito. E a gente consegue perceber e ver isso em tudo que você se propõe a fazer, né. Então, assim, quando a gente vê um show, quando a gente vai na melhor balada que você proporciona para pessoas de 40, eu vou falar 40 a mais, tá. Mas é muito apoteótico, eu diria, ver você, ver outras drags, ver essa cultura, é apoteótico. Acho que é muito libertador. Você estava Sim. falando sobre, os 40 e essa coisa que traz muito forte dentro de você de: "Meu, agora eu já me entendi como pessoa". Uhum. Então, se eu já vivi metade da minha vida, bom, enfim, que as pesquisas mostram que a gente vai viver um pouco mais. Tô um pouco preocupado com isso, Aliás, porque, ó, não, vou te deixar mais preocupado. Saíram botox tá pesquisas que caro. em 2050, vamos guardar esse podcast para rever em Nossa, eu quero 2050. uma carta salutando pro Não, então, diretor. saiu uma pesquisa essa semana que em 2050 nós conseguiremos atingir a imortalidade do ser humano. Gente, mas aí que estado que vai estar a pele? Eu já falei que eu quero ser aquele cérebro dos Tartaruga Ninja. Eu vou cortar minha cabeça, colocar no aquário e vou vir aqui, ó. Olá, eu sou o Igor. Eu amo. Eu quero pedir encarecidamente a todas as empresas de dermocosméticos para evoluir no skincare, pelo amor de Nos próximos 3 anos, por favor. Pra gente estar com E uma pele babada quando chegar eu aceito 2050. ser uma experiência, tá? Só pra saber. Eu quero o Benjamin Button Ah, 2. que sonho. Bom, mas me perdi um pouco, mas vou voltar. Não, você Deixa eu estava ver. falando das questões de olhar os 40, o 40 te dá um olhar sobre Eu outras óticas. amo que quando você tá com outra pessoa que tem 40, a gente começa a focar no que você fala e nas últimas frases do outro, porque a gente vai precisar ajudar o amiguinho. Não, mas eu queria falar dentro desse preconceito que existe. A gente sabe que esse preconceito sobre idade, sobre isso que a gente brincou de velho da lancha. Claro que no mundo, na cultura da nossa comunidade, ele é um pouco mais onde a valorização dos corpos são Uhum, tão gigantes. sim. E eu vejo muita gente hoje, né, encontro muita gente em eventos e tal, que se libertaram pós 40, que viveram aprisionados dentro de corpos, né, e enfim, e a gente consegue ver um número muito alto Uhum, de pessoas transicionando, e a gente também consegue ver um número de pessoas que, se libertaram. Mas dentro da cultura ou do mundo drag, você que tá aí, que faz shows e viaja o Brasil e fora do Brasil, você hoje vê
que as drags que estão, né, os performers que estão fazendo, vêm lá de trás, ou você consegue ver que também tem essa não digo a nova geração, mas a Uhum. geração de 40 se montando, indo pra frente, trazendo espetáculos incríveis? Não, eu acho que tem de tudo um pouco. Eu acho que, assim, eu costumo brincar que para eu chegar na televisão, por exemplo, sou jornalista por formação, Uhum. e eu sempre quis fazer muito mais do que estar numa boate, porque todo mundo falava para mim, os 10 primeiros anos da minha carreira como Ícaro foi: "Você sabe que você não vai sair de um palco de boate, né, o mundo não tem lugar para você". Mentira! Sim, porque não tinha, e eu Você tentava, voltou era de não, helicóptero pra nada, jogar na não, cara da nada pessoa? não. Não, e não foi só uma pessoa, foram várias, né, Nomes. Conheço nomes. pessoas que por R$ 50 Uma loucura. E aí eu falava: "Eu preciso de mais, eu preciso de mais". Então eu já tinha feito show no Brasil inteiro, já tinha ido pra fora do Brasil numa época que nem tinha rede social do jeito que tem hoje, Uhum. só tinha acho que começo do Facebook. E aí eu falei: "Eu preciso de mais". Então eu entendi que só em 2015 que, por exemplo, o canal ia abrir um open call para as drag queens, se inscreverem para ter o primeiro programa apresentado Sim, por drags da história da América Latina. latina. Eu ia Aí falar você fala, sobre até isso. 2015 não tinha nada, nenhuma drag foi protagonista nesse sentido. E aí eu falei, e com 15 anos de carreira, em 2015, eu falei, eu vou encerrar. Porque eu tentei, eu tento, não dá. As pessoas falam, não querem ver a minha arte em outros lugares a não ser em boate. Eu falei, eu vou desistir. E aí, quando veio, literalmente para eu falar, não quero mais, já deu o que tinha que dar, já fiz 15 anos de 2015, a gente tá falando de carreira, 2015. 2015. Veio esse Bom Open Call, eu tempo. falei, finalmente, agora uma coisa que eu posso fazer. Aí fui, fiz a inscrição, foram 2 meses de testes, aí acabou ficando Rita Von Hunt, Penélope Jean e eu, e fizemos aí 4 temporadas do Drag Me As a Queen no canal E! Ai, Entertainment Television. olha, que convido vocês que se não assistiram, assistam. Eu ia até falar sobre isso, porque quando eu falei lá na abertura que pioneirismo tá no seu DNA, é justamente isso, porque quando eu estava lendo, né, sobre você, eu vi que exatamente isso que você falou, que você, junto com Penélope e É Rita, pé na porta. pé na porta ali na América Latina, primeiras drags em televisão, um programa de Sim. televisão. E o programa é maravilhoso porque ele resgata, ele traz uma sensibilidade, porque quando as pessoas imaginam, um programa com drags, imagina que vai ser uma loucura, né? Tipo assim, plumas e paetês, que Uhum. tem também, mas nossas histórias, eu poderia Exato. enumerar fazer assim inúmeras. Teve alguma que te marcou mais? Sim, com Ai, certeza. qual? A que sempre me marcou e sempre vai marcar, e eu falo isso sempre que eu posso, foi o episódio da Maria Rita. Ai, é, né? Ter tido a oportunidade de ter o insight de pedir perdão para Maria Rita em nome do país que sempre a comparou e a diminuiu em detrimento de sua mãe, foi um momento muito especial e mágico para mim, e eu sou muito fã da história dessa mulher. Então, o Drag Me, é muito legal você falar isso, porque a gente vai fazendo a costura de Uhum. coxa de retalho. Porque quando se fala em preconceito, a gente também transpassa na história do quando a gente abre a boca para falar, num programa como esse, ou vai no lugar da vida, eu até hoje ouço, nossa, eu não sabia que vocês sabiam falar corretamente. Eu não sabia que Mentira! vocês falavam de política, de história, Nossa, de. você estudou? Então, Não, porque a é drag vive ridículo. num imaginário popular da Da marginalização. marginalização. E aí, quando você vê hoje, por exemplo, a Rita Von Hunt sendo uma professora, fazendo todo aquele Sim, movimento de sim, educação brilhante. e de política, e aí outras drags indo para outras vertentes e Penélope fazendo sendo tudo. atacada, entendeu? Por aí, com todos esses fãs, é uma loucura. E aí a gente começa a entender que há um caminho muito maior para tirar o preconceito do que hoje, por exemplo. Gente, só me corrigir, quando eu digo atacada, é num bom sentido das Sim, pessoas não. quererem estar Não, e perto principalmente quando ela tá de Lady de Lady Gaga, ela passa por Gaga. situações que, por exemplo, quando ela foi Gente, no show da Lady Gaga, as pessoas acharam que ela era a Lady a Gaga. E própria Lady foi uma foi uma comoção, ter segurança e comoção. tudo. É, É é que fã é uma maravilhosa. coisa, né, eu ainda Inesper... eu não tenho. Tô brincando. Mas é uma coisa muito É doida. muito doido. Porque fazendo mais um adendo aqui, gente, ó, é uma conversa que vai e volta, não se preocupe. Mas A gente vai eu fechar tenho 4 parênteses. pessoas que já tatuaram o meu rosto no corpo. Mentira! E aí eu, E aí do a pessoa nada, chega do nada, um abre aqui, o em meu olho, lugares. ou o meu rosto com o vestido na perna, é surreal, gente. É surreal.
Real. E E eu pra fico você falando, que tá meu pensando- Deus. E pra você que tá pensando em tatuar Ícaro, tem lugares ainda que dá pra explorar aqui, que eu Tá, gostaria de ver onde seu rostinho está vinculado. Eu poderia fazer, eu poderia colocar o decalque. Se você se interessou, mande Mande sua uma DM. carta. Não, lá que nós somos 40. Ah, Mande verdade. sua carta Por favor, para. Deixa pra lá. Ou, por favor, Ou, por ai, favor, gente, você é pode verdade, ligar pra liga, gente aqui, liga. ó, neste telefone. Ai, que saudade, ó. Ó, eu não tenho Dá pra, ó. não. Eu não tenho não. Mas que bom que você tem, porque tipo, você viu que a câmera pega um olho. Um olho. Você sabia que era a pessoa por um olho. Mas caso você venha no meu podcast, isso daqui é um SOS, tipo, me tira daqui. Aham. Por favor, entendeu? Se você não ficar à vontade aqui me dando uma entrevista, ó, é só ligar. Temos aqui. E funciona, tá? Mas é isso, eu acho que no final das contas, quando o Drag Me As a Queen veio, eu entendi. Ah, então agora o mundo mudou, as ideias e os ideais mudaram. Então a gente tinha que ter um exercício de paciência gigantesco. E aí depois disso eu falei, então agora o céu é o limite. E comecei Uhum. E aí. não parou, né? Não, e aí eu falei, a primeira eu consegui abrir, agora, meu amor, vamos. Vai, porque além de tudo, tá? Não para por aí não, porque olha só, eu tenho aqui o currículo, como eu disse, LinkedIn, nem LinkedIn está preparado, porque a carreira nacional e internacional está mega ultra consolidada, já passou por Estados Unidos, Europa. Ai, deixa isso pra lá, não sei se eu posso falar, porque é um... Tá. Vem aí, Hein, ó, vem tá? aí. Deixa pra lá. Ai, Já entendi, que é catei. esse? Depois eu conto pra vocês. Que ela assinou um termo aqui. E você também é a primeira Queen do Brasil a fechar uma parceria com uma marca como a Nike, certo? E se Sim, tornou a na primeira verdade, embaixadora. eu sou a única drag A queen única. no mundo a ser patrocinada e embaixadora da Nike para falar sobre LGBTfobia dentro dos esportes. Uau. No Brasil, a gente tem recentemente muitos estudos, finalmente, sobre a história da LGBTfobia dentro dos esportes. E a gente vai remeter desde o primeiro jogador assumidamente gay, que foi o Lilico do vôlei na década de 80, passando por... saiu recentemente o primeiro censo. É muito interessante isso, o primeiro censo de sexualidade de jogadores e jogadoras de futebol do Brasil. E pasmem, apenas 1% se declararam homossexuais. Só que tinham notas de rodapé nesse estudo. E grande parte das notas de rodapé vinham. O que você acha que aconteceria se eu assumisse que eu sou gay? Você acha que eu continuaria com o meu trabalho? Você acha... Então, nós entendemos cada vez mais a pressão que é em cima de determinadas carreiras. Quando você lembra que no futebol brasileiro dificilmente os jogadores querem jogar com a camisa 24, Sim. pelo simbolismo que ela representa, e é apenas um número, Sim. a gente entende o nível. Quando o uniforme é rosa. O uniforme é Quando rosa. o uniforme é rosa. Eu não sei aí, os bastidores, a produção... Levantem aí quais são os uniformes rosas dos times de futebol que a gente tem hoje. Geralmente tem goleiro que usa rosa, mas é muito raro ter um time inteiro de rosa. Não. Então, assim, é o que a gente tá falando. Masculino e feminino enquanto construção social. Rosa é apenas uma cor. Sim. E aí, pasmem, quando você vai estudar a história da cor, você vai entender que até uma rainha específica, azul era de menina e rosa, vermelho era de homem, porque era uma cor solar, quente, e azul era frágil, frio, delicado. E aí uma rainha errou e mandou fazer o da filha tudo de rosa e tons vermelhos. E aí as pessoas começaram a copiar. Então, assim, nós somos cíclicos em várias formas, né? Desde corpos, os primeiros corpos de deusas encontradas, entalhadas pela humanidade, são de mulheres gordas. Sim, exatamente. Então a gente tem... Porque também mostrava o poder, mostrava a fartura. A geração, exato. Né, e tudo que isso trazia junto. E aí a gente volta para a Idade Média. O que era ser masculino na Idade Média? Você usar uma maquiagem, deixar seu rosto branco com uma pinta, uma peruca e salto. Exatamente. Isso era o símbolo do masculino. Então a gente tá só fazendo aqui, ó. E essa é a visão europeia de muito que a gente consome ao longo da vida. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que estamos vivendo uma fase muito questionadora. Estamos. Talvez o mundo esteja depois dos 40. Ai, porque aí a gente vai entender que tá todo mundo questionando todas as coisas, porque a gente já cansou de só receber aquilo e não entender qual é a lógica daquilo acontecer. Exato. E assim, o que me deixa bem... Bom, eu antes de mais nada tenho que dizer que eu tô com um bode dessa rainha que trocou enxoval.
Se eu cato essa rainha. Bom, acho que ela tem nome, a louca. Bom, mas o que hoje também eu consigo ver pela geração dos meus sobrinhos e toda essa geração Aham. que vem aí, que me deixa muito feliz, é que é uma geração que não vai se contentar facilmente, que vai ser muito mais questionadora, não vai se contentar com um simples sim ou um simples não, sem o embasamento por trás dessas respostas. Então, hoje mesmo assim, quando eu vejo os meus sobrinhos, eu quero me esconder, porque eu não consigo mais responder é sim ou é não. Entendeu? E eu tenho um sobrinho que ele não se contenta, ele vem e te questiona assim: não, mas por que você está pintando essa parede de branco? Qual o sentido? Se você falar só que ela é bonita, ele fala assim: juro pra você. E ele fala: mas você não acha que todo mundo pinta igual? Tipo, a casa da vovó é dessa cor, a sua é dessa cor. Eu falo: "Ai, que não sei nem como lidar com essa geração." Mas eu acho isso muito bom também, ser mais Eu ia questionador. falar isso agora. E existe agora um outro problema que a gente, enquanto 40 mais, precisa entender. Que essa geração, exatamente por ser mais desconstruída Sim. por formação, Uhum. se a gente olha do alto dos nossos 40, porque não podemos dizer que às Hum. vezes os 40 traz uma arrogância pra você olhar e falar assim, não, porque na minha época. Nossa, Ou que então, subicência. a gente precisa entender que nós temos muito que aprender com essa geração que tá aí. A gente faz mais olho branco do que uma pessoa mais jovem. É. Eu tenho medo de virar a tempestade do X-Men, de tanto que eu faço olho branco. Mas é isso, a gente Juro. precisa aprender com essa desconstrução, porque a gente acha que tá desconstruído, mas é uma desconstrução diária e Não, ininterrupta. não, não. Essa semana eu tive uma conversa interessantíssima com um amigo que tá na mesma faixa etária que nós, e ele falou assim: ai, você não acha incômodo você sair pra rua e ver aqueles gays de shortinho, gritando, não sei o que? Eu falei, eu acho que você precisa entender que o que você acabou de me dizer é uma homofobia internalizada. Ele, Uhum. claro que não. Eu falei, você precisa entender uma coisa. Para quem é da geração de 80 que tem 40 a mais, nós tivemos que sobreviver negando quem nós somos em várias Sim, áreas, inclusive na área da exatamente. atitude. Então a gente teve que se masculinizar para não apanhar na rua, Sim, para não sim, morrer. Então, sim. quando você olha as pessoas sem Total. medo de ser quem são, aquilo te incomoda porque você não pôde fazer aquilo que elas estão fazendo. Então, a gente tem inclusive muitos preconceitos dentro E da própria comunidade a serem E desconstruídos. até pra se relacionar mesmo, Opa! né. E eu gosto sempre de deixar isso claro, tá, pra todo mundo que eu encontro que me conhece. Meu amor, se hoje você tem aí, não vou generalizar, claro que eu não tô aqui pra isso, mas se hoje você tem uma vida, né, discreta fora do meio com local, marido golden, que é um combo, enfim, muitas afeminadas percorreram e apanharam, Morreram. morreram pra você caminhar livremente. Então, assim, dá uma É, colocada no seu lugar mas eu também. também eu acho que a gente precisa dizer uma outra coisa. Eu acho maravilhoso que você falou que a gente jamais pode generalizar quando se Não, fala de ser humano. não. Então, para você que está assistindo, independentemente de qual letra você pertença, se você, devido à sua história, ao que você tem dentro de casa, a sua família, não se sente seguro em sair do armário, eu só espero que um dia você consiga para você entender o prazer que é não ter amarras. E eu Uhum. sinto muito pelas amarras que você ainda tem na sua vida. Exato. E que também, gente, ninguém tem o direito de tirar Não, de ninguém te de tirar do nenhum lugar, armário, que tá? fique bem Que claro. fique bem claro, É. porque eu não aguento isso da pessoa falar assim: "Ah, mas eu acho." Aham. Você Ou acha então quando um ator fala sobre "Ah, eu já ai, sabia". aquela de bichona. Eu já ouvi. Tipo, não Tipo existe isso, não bissexual, existe né. bissexualidade. E não, quando não, gente. Então, assim, olha, cuida da sua vida. Já faça esse favor pra Já gente. diz a excelentíssima professora filósofa, a professora Lucilena Galvão, se você chegar ao final da sua vida e usar o seu tempo para tirar 2 ou 3 defeitos de uma vez por todas, a sua vida já valeu a pena. Nossa, eu quero tatuar isso e sair com uma camiseta escrito isso. Vamos voltar pro Hall da Fama? Que Ai, a gente vamos. foi, Ai, voltou nossa, e eu é amo isso. isso. Mas, você tinha falado sobre 2015, Da sobre Nike. da Nike ter aberto as portas, sendo a primeira drag, com um programa de televisão, veio Nike e E veio as olhar premiações e veio as também. premiações, que daí são inúmeras. Quais são? Eu fiz a primeira vez, a TNT me chamou pra fazer a transmissão do Miss Universo. Foi maravilhoso, que inclusive foi o ano que a Julia Gama ficou em segundo lugar. O Brasil quase ali, ó, Ai, nossa, abocanhou. sempre. Julia Gama maravilhosa. Depois eu fui chamado pra fazer o esquenta do Oscar e o esquenta do Emmy. Junto com o esquenta, eu também entrava dentro da premiação pra falar sobre o tapete vermelho, as pessoas que passaram e tal. Então, é surreal, porque às vezes eu olho pra trás, eu não caiu a ficha que passou tudo isso mesmo, assim.
Não É cai. sobre. Não cai. E eu não sei se é porque a gente tá nessa gana de correr contra o tempo. Já foi. Eu quero pensar em qual porta mais eu vou abrir. O que mais eu preciso fazer? Qual é o sonho que eu ainda não realizei? Então, você não vai mesmo lembrando do que você conseguiu fazer. E às vezes é importante a gente fazer esse movimento. Eu acho. De fazer, olhar pra trás e falar assim: nossa, já Nossa, percorri eu um caminho fiz. aí, hein? Não, eu quando eu comecei a ler, enfim, que a gente se conhece e o nosso encontro foi de almas e foi Ai, muito, muito sim! incrível. A gente se conheceu num. Conta! Vou contar. Pega aí, minha senhora, o tricô. A gente se conheceu num evento, né? Que também você fez hoster Sim, pra uma equipe internacional da MAC. sim, Mas antes disso, só recapitulando, gente, Ícaro já fez hoster pra várias drags famosas do mundo que sim. saíram do reality da Do RuPaul Drag RuPaul, Race, sim. Drag Race, e você fez aqui no Brasil. Sim. Dentre todas as coisas. E aí a gente tava lá, e aí quando eu cheguei, porque eu não conhecia, eu falei, gente, que espetáculo. Eu amo, quase não amo exagero. E aí, vi, Ícaro, e a gente ficou conversando. E eu fui esquecendo que eu estava no momento CLT da minha vida. E quando eu vi, a gente estava Sentada. sentados, sentadinhas, tricotando. Ícaro não bebe nada de álcool, ainda estava eu ali sobre efeitos de vinho, algumas taças e vários dias de trabalho. E a gente se pegou falando Da assim, terra, da água, do ar, do movimento do universo. Não, e a festa nossa, parecia que não acontecia, porque a gente ficou sentado o até o tempo final da inteiro, festa até o final da começou. festa, conversando, e dali por diante foram encontros, É, desencontros e reencontros. E aí quando você olha pra tudo isso e vê toda a sua carreira, que tem muito mais além do que isso daqui, é muito gratificante. E para além, eu acho que quando você tá nesse galgara depois dos 40, eu acho que tudo que acontece tem um valor muito maior, um valor em dobro. também. Um valor em dobro. Então, quando você é reconhecido na rua, tem um valor em dobro. Quando você vai num evento e você apresenta e você quer fazer aquilo, ou como eu tô aqui me propondo a fazer um podcast, você quer que isso seja muito Aham. bom. Então você começa a colocar um lugar de estrelismo lá atrás. E pensar, não, eu tô aqui, eu tenho que respeitar as pessoas aqui, isso é uma oportunidade. É isso que eu tô entendendo dessa maneira. E Sim. você teve oportunidades, e eu quero saber, né, Uhum. assim, oportunidades, elas não vêm de graça, né? A gente trabalha pra um caramba. Quem vê o close não vê o corre. Nossa, amor, nossa, a Oprah Winfrey diz, né? Sucesso nada mais é do que o encontro da oportunidade com a preparação. Então, acho que a gente Exato. se prepara para esses Uhum. encontros. As portas chegam, mas se você não estiver preparado, elas se fecham e nada mais E acontece. vem. Eu entendi Vem! também que assim, Vem! vem, você Você faz pede, a sua parte, você se movimenta, o universo vai vai, atrás. mas aí Vem. quando chega você tem que estar muito preparado pra Uhum. isso. E aí você estava preparado quando você descobriu que iria rodar o Brasil com Xuxa Meneghel? Menino, então, você tava falando, eu lembrei que a caravana também foi depois dos 40. Foi depois dos 40. E foi logo após os 40, inclusive. Eu nunca imaginei. E aí, esse acho que foi um dos grandes presentes do universo. Eu nunca imaginei que eu iria apresentar ao lado da Xuxa, que tem uma história muito forte comigo, da minha infância, né? Com a criança interior que habita em mim. Acho que com quase toda a Com nossa todo mundo. Eu, geração. quando conheci E a aí, Xuxa 30 anos também. depois, 30 e poucos, você vai apresentar um programa com ela. E você é a primeira pessoa, independentemente de ser drag ou não, a primeira pessoa que ia dividir um programa com ela. Ela nunca Sim. dividiu com. Então, assim, eu falo, eu sou o único que posso dizer isso! Sim! Não, e eu tava vendo uma entrevista dela no podcast no Sim, que ela pod, falou de que mim elas lá. falaram com a Giovanna Bank e Fernanda Paes Leme. Beijo, aliás, se quiserem. Fernanda Paes Leme fala sempre dos 40, mega convidada É pra vir aí, ó. aqui, tá? E ela fala que quando ela pensou no Caravana da Drags, ela não pensou em outro nome. Que o seu nome Eu pra ela fiquei muito só faça se for honrado. com Ícaro. Eu fiquei muito honrado, porque são esses os momentos que você fala, que a gente começa. Então, É, realmente, eu tenho um marco na história. Eu deixei meu nominho em algum lugar para que ela fale assim: não, é ele, tem que ser ele. Eu falo, meu Deus. Sabe, foi muito, o processo todo foi muito surreal. De entender, por exemplo, que o seu rosto, que a caravana foi para o mundo todo. Então, o seu foi. rosto estaria em todos os países quando as pessoas ligassem lá no Prime Video. Aí eu Exato. falei, meu Deus, que doideira. E é o que você falou, é verdade. Você começa a valorizar muito mais as pessoas com o carinho que elas te dão, Uhum. quando encontra, ou seja, na Uhum, internet. uhum. Mas ao mesmo tempo, você também entende um outro lado.
essa coisa de ser mais prático, você aprende que depois dos 40, nas redes sociais, principalmente sendo uma drag queen, que você tá fadado a receber coisas incríveis e coisas horrorosas, Ai, o sim. botão do bloco é uma coisa que eu uso sem culpa hoje. Nossa, eu acho E eu não sensacional. usava. E aí, quando eu vejo uma pessoa falando coisas extremamente agressivas sem me conhecer, eu sei que a projeção é da vida dela, Dela, da exato. limitação dela. Então, eu não preciso desse barulho na minha vida, eu vou no bloco. Ai, eu amo. E não é só virtualmente, é Pessoalmente, presencialmente. não, então, você começa a fazer isso na vida. Nossa, Eu é um acho que o primeiro exercício. não é o mais difícil. E os 40 te dá uma noção de que, Ai, cara, que delícia falar não. nossa, eu tenho uma frase que Não eu tirar um carrego. pedaço seu pra que a outra É, pessoa tenha. eu sempre falo o seguinte, né, eu ouvi, ou seja, essa frase não é minha e eu provavelmente ouvi a Ana Maria Braga falando, porque sim, ela traz muitos pensamentos além de você, que nas redes sociais é incrível. Então se você não segue Ícaro, gente, vá lá, porque quando você ouvi-lo declamando uma poesia, você fala: "Meu Ai, Deus, que sensibilidade". Mas acho que a Ana Maria Braga falou num desses pensamentos e eu catei pra mim como uma verdade pra minha vida, que toda vez que você está dizendo sim para alguma coisa ou para alguém, tenha certeza que você não está falando não para você. É um exercício, porque é, não é é, fácil, não é. não é fácil. E eu imagino que esse histórico todo, né, de programas estar do lado da Xuxa, de apresentar o Caravana das Drags, também te trouxe projeção, mas também te trouxe, Sim, nossa, coisas do tipo, essas sim. pessoas estão se aproximando nesse momento. Claro, sempre existiram e sempre irão existir os escaladores sociais. Ai, E aí muito. o grande barato é você entender se as suas experiências até os 40 te deram know-how pra entender quem são Uhum, essas pessoas. exatamente. Nossa. E às vezes a gente acerta, E às às vezes vezes a a gente gente não acerta e erra. cai no conto do vigário. Ai, A porque gente acha que às vezes tá apaixonado e a pessoa só quer usar sua roupa e entrar de graça nos lugares. Tem uma série de sim, sim. questões. Não, e também porque eu sinto que, com a idade, com as coisas vão chegando, a gente também fica um pouco mais carente. E a Ficamos. gente fica mais, suscetível nesse campo também, porque também tem N camadas que a gente poderia falar Aham. aqui, sobre que a gente já falou, Solidão, solidão, etarismo na etarismo, comunidade, é, a coisa da questão do corpo e da beleza. e também essa questão de não se abrir para pessoas incríveis. Porque a gente começa a colocar, quando jovem, algumas coisas do Umas, Príncipe umas Encantado. refs. Umas refs, né? O Príncipe Encantado, o Cavalo Branco, Fortão, Fortão, 1,90 m. exato, alguns. E com o passar do tempo, você tem a oportunidade de desmistificar isso e pensar: se ele chegar com um dente e uma bicicleta, eu já tô bem. E eu acho que vou além. A grande virada pra mim, pós-40, foi entender que o caráter e o Ai, companheirismo muito, daquela pessoa muito, vale muito muito. mais do que qualquer outra coisa. Porque, como você falou, a gente já experimentou o que é viver sob a ótica do corpo, a Já. gente já sofreu o que é viver sob a ótica do corpo. E aí, as coisas vão entrando nos seus lugares aos 40. O corpo vai para o lugar que ele tinha que estar, e aí a mente vai para o lugar que ela sempre deveria ter Uhum. estado. E que, ao olhar para trás, eu acho que todo mundo vai sempre Todo falar: mundo. eu perdi de me relacionar com pessoas Nossa, incríveis sim. pelas minhas limitações de entender alguém além de um É, corpo. exatamente. Porque daí também você tá indo, não só nessa coisa do corpo e se aprisionar nele, Aham. mas você tá indo pra conhecer pessoas que não necessariamente vão ser as pessoas que vão compartilhar a sua vida como um companheiro ou uma companheira, mas são pessoas que você pode ter na sua vida com carinho imenso. É. E as pessoas nem essa chance se dão. Não. E hoje, por mais que a gente tenha falado também pelo menos é o que eu sinto, tá? Uma opinião minha, somente minha. Como é aquele negócio? As opiniões, expressas Neste podcast são de responsabilidade de. Mas eu acho que é isso, assim, também as pessoas hoje elas dão menos abertura, elas estão muito mais individualistas. Eu não sei se elas estão muito afim de conhecer, outras pessoas, né. Então Eu acho que a internet, os aplicativos de namoro sim, e os aplicativos de pegação, especificamente para nossa comunidade, né? Porque existem aplicativos de namoro para todo mundo, mas sim, pegação especificamente quase explícito, assim, de papá, sim, sim, é na sim. nossa comunidade. Fazem com que você não tenha que se esforçar. É, Então, para exato. que eu vou. Ai, vamos lá, te conheci, Isso. ficamos, foi uma delícia, mas num Deu determinado match, momento você falou pronto. alguma coisa que eu não gostei. Eu falei,
Não, eu consigo algo melhor. Aí em 5 minutos você consegue achar outra Ah, pessoa. super! Então, pra que você vai se esforçar em entender que aquele outro Ai, pode ter mais disse camadas, tudo. a ir além do raso? Então, vai também do entendimento do que você quer pra sua vida. Eu falo pra alguns amigos meus, e às vezes eles me odeiam por isso, eu não consigo achar ninguém. Você não consegue achar ninguém porque você não quer. Porque Exatamente. quem quer encontra alguém, desde que esteja disposto a entender que você não é perfeito e, consequentemente, não pode exigir perfeição da outra Exatamente. pessoa. E eu acho que, por exemplo, vou falar uma coisa muito pessoal. Como é a sua relação com o seu corpo depois dos 40? Exato, exato. Como é pra A você? É? minha? Tem um Rivotril? Não, Para! Não, eu acho que assim, Você se aceita mais, você se gosta eu me mais. gosto, mas eu acho que eu sei aonde eu tenho mais prazer, pra Uhum, começar. tá. E também eu entendo, e hoje eu entendo coisas. Não adianta assim, ai, nossa, eu quero ter o corpo do Cauã Raymond neste momento da minha vida. São muitas coisas envolvidas. Desde você pensar em alimentação, tratamentos estéticos e toda uma grana envolvida, a você parar um belo dia da sua vida e você balançar o seu braço e ver que seu tônus tá caindo e você fala: "Gente, eu vou me despedir do colágeno, isso é muito difícil, eu vou ter que assumir que tá molinho aqui e tá tudo bem". Eu ia chegar nisso. Eu sou Porque mais é do que apenas isto. mais uma fase natural Exato, exato. do corpo humano. Eu costumo dizer que eu hoje estou em paz com o meu corpo. Lógico, eu tenho que malhar? Tenho, Sim. mas por uma questão de saúde. Eu não quero ficar forte, até porque a estética do corpo bombado não combina com. Mas o que acontece? Eu fico de salto, às vezes, 12 horas por dia. Se eu não tiver uma musculatura forte da panturrilha, do joelho e da coxa, eu não consigo. Então, para vocês terem uma ideia, depois de 23 anos de Uhum. salto, eu descobri que eu tenho encurtamento dos músculos da panturrilha e do trás da Uau. coxa e tenho uma pequena lordose. Então, é isso. Então, se eu não malhar e não entender que o meu corpo tem que ser fortificado, porque meu corpo é minha empresa, né? Sim. Então, é isso. Hoje eu malho por saúde, pela longevidade do Ícaro e longevidade do Thiago. Porque eu quero estar nesses 2050 pra ficar imortal. Eu vou esperar mesmo o tratamento. Mas, você falou sobre eu não tenho nem coluna pra tudo isso, tá? Não tenho nem uma lombar pra tudo isso. Eu, quando uso um salto, vou ficar uns 7 dias acamado. E aí, falando sobre essa preparação, onde que entra o esporte na sua vida? Então, E o axé? Menina, então, eu fui dançarino de axé na minha adolescência, dos 12 aos 16. Inaugurei rua. E o povo gritava viado pra mim quando eu dançava. Era uma coisa de louco. E eu só imaginava que era a Sheila. E eu de shortinho de lycra. Exatamente, Amo. na época do Tchan, me Amo. imaginava ali a dançarina. E o esporte tem desde quando eu era pequeno. Porque pequeno, tipo 9, 10 anos, quando eu ia pra escola e tinha as aulas de educação física. E aí é uma coisa muito doida, porque o esporte, pra mim, é o contrário do que é pra maioria dos LGBTQIAPN+. As pessoas fugiam, geralmente os LGBTs fogem do esporte porque é um local de humilhação. Uhum. Quando eu comecei a experimentar esportes na aula de educação física, tipo vôlei, handball, basquete, aí eu comecei a jogar de armador de handball e basquete, levantador de vôlei, era goleiro no futebol de salão, depois fui pro futebol de campo. O único momento que as pessoas torciam por mim e diziam que gostava de mim era quando eu fazia o esporte, porque era muito bom no Ai, que esporte. máximo. Então, o que me fez não desistir de estudar, porque eu fiquei da 5ª série até o 2º colegial sem ninguém falar comigo na escola. Então eu chegava, ninguém falava comigo porque eu era gay. Quinta? Ao 2º colegial. Você tá mentindo. Pouquíssimas Mentira pessoas não, falavam. duvidando do convidado. Pouquíssimas pessoas falavam comigo por ser gay. Então eu chegava, tinha um viado desenhado na minha carteira, desenhava um viado na coisa. Então, assim. E aí eles me odiavam mais ainda, porque eu sempre fui aficionado por estudar. Então eu era a pessoa que não tirava menos que 9,8. Ai, E aí, na hora da prova, tudo. Você máximo. me dá uma cola? Eu fazia. Quê? Te conheço? Ai, gente, eu não. E aí, Olha. eu era esse tipo. E aí, o que aconteceu? O esporte me salvou da escola. E aí eu comecei a ir profissionalmente quando eu descobri a paixão pelo atletismo. Então Ai. eu corria 100, 200 e comecei a correr, só prova rasa porque eu era bem magrinho, não conseguia correr muito. Então era 100, 200. Nosso diretor tá nervoso, tá? Por causa que ele corre só 5 km por dia, hein? Então ele tá tenso ali. Não. Então, e aí eu comecei a fazer salto em distância e salto triplo em distância, que era quando eu comecei a competir pelo estado de São Paulo. Pulava 7 metros na época.
E aí meu apelido foi Peninha nessa época, porque eu era leve e pulava longe demais. Então, o esporte está atrelado na minha vida até hoje. Então, há pouco tempo atrás eu fui jogar o Jogo das Estrelas de vôlei. Já fui jogar o Sim. futebol Ai, de final de ano do Globo Esporte como goleiro, foi maravilhoso. Gente, eu E vi. tudo que tem esporte, eu tô me metendo. E acreditem, em casa eu só assisto esporte. Eu deixo ligado nos canais de esporte, assisto desde bocha, aquele negócio de vai esfregando no gelo. Acho maravilhoso. E o esporte me ensinou o que o Ícaro tinha que ter, que é a disciplina, o não desistir, saber que hoje se ganha, amanhã se perde, mas não te exime de te levantar todo dia e tentar continuar tentando novamente. Então, Sim. o que sobrou pra mim é que eu sou apaixonado por corrida, então hoje eu corro e tenho uma meta aí que eu não sei se eu vou conseguir, que é no ano que vem fazer uma meia maratona, que são 21 quilômetros, vamos ver. Bom, eu quero receber isso na minha mesa, hein? Bom, diferente do Ícaro, eu não era tão evoluído, então, na verdade, se alguém desejasse alguma coisa da minha carteira, eu voava essa carteira no final. E sobrevivente na escola, eu realmente sempre levantava e gritava. Algum problema desde Você sempre? fazia isso? Eu não fazia. Fazia. Eu falei, tem algum palhaço aqui? E aí, quando eu vi, eu estava no fundo, amigo dessas pessoas. Foi uma tática também, Ah, me então. juntar. E também você acaba fazendo bullying com outras pessoas, que também não é legal. Mas aí você aprende. Você Aliás, aprende. o bullying existe até hoje na nossa própria comunidade, refém disso aí. Refém, Porque a gente exatamente. aprende que, para ninguém perceber que a gente existe, a gente precisa apontar para as pessoas que estão Exatamente. do lado. Aí a gente ri junto, mas ninguém vai olhar para você e falar, mas e o Beto? Então Não, é triste isso. Até é, mas é nosso. Aham. Ele é legal, ele é caricata. diferente dos demais. Ih, divertidão. É sempre isso, mas realmente, ir no esporte, na escola, eu odiava, porque realmente, a única coisa que eu fiz. Jogou vôlei, pelo menos. Não. Não, eu joguei. Porque o vôlei é o mais inclusivo até então. Eu joguei handball, você acredita? Amo, que alguém me fala. amo. Eu preciso de instruções. Então, assim, era. Você ataca aqui, você joga ali, isso foi. E no futebol, e quando não teve mais handball na escola, que acho uma pena também as escolas públicas não terem tantas diversidades De gamas de esportes. esportes, mas eu lembro que daí sobrou futebol. Vôlei eu nunca era chamado, eu era o último. Sempre. E ainda começava uma briga pra ver quem não queria. Eu não era disputado porque era incrível, era pra ver quem não queria. E aí, Eu tô rindo mais coisas que você fala de vôlei, mas eu imagina, sinto que muito. isso. Porque, cara, Eu faço terapia por isso. cara, eles brigavam. Mas- Imagina você, enquanto E criança, eu vendo toda isso. lá. E eu, assim, sempre, assim, me oferecendo de bandeja, da Lila total ali. E aí, gente, nada. Aí eu era o último e era sempre um desespero. E quando eu marcava um ponto, eu comemorava, eu queria sair comemorando com todo mundo. O time tava perdendo de lavada, mas eu fazia um ponto, achei que a gente tinha feito um tie-break gigantesco. E no futebol, quando foi alguém falou assim, pode ser zagueiro, você só precisa não deixar a bola chegar no Passar, goleiro. Eu é. quebrei pernas de pessoas, né? Verdade. Eu peço desculpas às pessoas que eu fiz isso Mas um ele dia. estava Mas eu seguindo, tava ele estava seguindo seguindo regras. Exatamente. O que disseram, ele fez, tá, humanidade? Mas façam esportes, eu pratico isso. Sim. Eu sempre tenho um histórico de emagrece, engorda, eu vivo isso, essa aceitação com o meu corpo hoje. Hoje eu sei que eu malho para o Beto de 60, para o Beto É de isso, 60. pra ter a longevidade com saúde, né? Exatamente. E pra gente encerrar esse bloco. Não, calma aí, eu sei que o diretor falou aqui, né? Mas fala sobre Drag Brunch, a balada mais perfeita da face da Terra. Pois é, fez um ano agora em julho e foi numa viagem para os Estados Unidos e o Canadá que eu tava fazendo com o Luan também, que é meu empresário, se chama Luan. Ufa, E nossa, aí- eu ia parar o podcast agora. Esse microfone ia voar. Nossa. Nossa, essa maquiagem ia deixar de existir. Eu fiquei tensa aqui, ó, colocar um sublingual. E aí eu fui contratado para fazer drag brunches lá, porque lá é comum, Uhum. né? É tradicional, desde o Palace em Miami a todas as. Eu fiz até em Toronto, eu fiz drag brunch. Eu falei, Luan, não tem nada disso no Brasil. Vamos fazer então a nossa experiência com o modelo abrasileirado. E aí trouxemos. E depois do primeiro, que é uma vez por mês, agora a gente tá até tentando fazer mais edições, porque as pessoas pediram e tal, porque em uma semana nós vendemos ingressos pro ano todo. Então não tinha mais como comprar máximo. ingresso. Então é uma experiência que maravilhoso. você vai meio-dia, sentadinho, né, com coisinha coberto do sol, você come, você bebe, pode ser alcoólico, pode não, você come coisas de café da manhã e de almoço, e ainda vê vários shows de drag, se emociona, ri, chora, E é muito gostoso. Maravilhoso. Ele foi. Eu fui, e mais do que isso também é onde aí a gente entra com você falando dos projetos sociais. Sim.
Sim, eu os projetos sociais começaram na minha vida logo depois que eu entrei pro kardecismo, numa sessão de uma mesa, um espírito, eu jamais vou esquecer isso, um espírito chegou para fazer uma palestra e ele disse a seguinte frase: "Eu acho muito interessante vocês humanos no uso do tempo. Vocês têm 24 horas em um dia. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, te sobram 8 horas todos os dias. O que que você faz em prol da humanidade nessas 8 horas que te faltam todos os dias?" Aquilo foi uma surra Uma surra. que eu levei e eu falei, eu preciso fazer minha parte. E desde então eu faço vários tipos de coisa. Então, hoje, eu sou padrinho do English to Transform, que é um projeto que a gente faz bingos periódicos para arrecadar dinheiro para que pessoas trans e travestis possam fazer aula de línguas para tentar sair da marginalização e arranjar um emprego. Sou padrinho do Transempregos, que é da Maite Schneider e da Márcia, que é o maior portal de empregabilidade trans. Sou padrinho, junto com a Rita, que é a madrinha. Eu tenho hoje em projeto social da nossa casa espírita, que é a Uhum. construção de uma casa que, no final das contas, já abrigamos 60 idosos, mas no final vão ser É 180. maravilhoso. E Em aí São agora, José, São né? José Em dos São José Campos. dos Campos. E aí a gente arrecada a fralda geriátrica e uma série de questões. E a última é a que eu também faço parte do Fraternidade Sem Fronteiras. Que massa. E aí hoje a gente está especificamente cuidando de dois projetos, que são as mães do campo, que são mulheres que são deixadas pelos maridos com 5, 6 filhos e acabam indo para a prostituição. Então a gente ensina a agrocultura para que ela plante o que coma e venda para outras pessoas. Sim. E como a África tem o maior número de países onde é proibido ser LGBTQIAPN+, né? São 70 países que você pode ser morto, você pode ser preso, levar chicotadas, enfim. E aí a gente tem reuniões secretas com LGBTs que estão nos refúgios em Malawi, que vieram da Guerra Civil do Congo, para que a gente consiga emprego para essas pessoas, ou pelo menos construir salões de belezas, porque o único local para muitas delas poderem trabalhar são salões de beleza. Então, ensinar cabelo, ensinar maquiagem também. Então, eu acho que assim, eu cada vez mais me enfio em outras coisas, porque não é pro mundo ver. Sim. A gente fala isso, né, eu nem deveria falar porque é aquela coisa da consciência, o bem, Sim, muitas vezes sim. parece que é coisa do, eu faço, vocês não fazem, não. Uhum. Mas o que eu quero dizer no fundo das contas é, quando eu aprendi que o meu maior mentor e o meu maior julgador é a minha consciência, eu não posso dormir tranquilo depois da informação que esse espírito deu e sabendo que eu não fiz o que eu poderia ter feito. Então, é a minha consciência que não me permite não deixar fazendo. Então, assim, se você pegar 4 horas do seu dia em uma semana e ir num asilo, ir num orfanato Sim. e distribuir comida, se todo ser humano fizesse isso, como o mundo não estaria hoje? E isso não é só para o mundo, é para você mesmo. Exato. É Não, pra você você mesmo. se cura Muito, fazendo muito. isso. E eu amo. E eu fiquei impressionado, porque além de tudo isso que você falou do brunch, eu estava me entupindo de mimosa. E shows incríveis. Eu amei tudo isso. Obrigado. Mas, Ícaro, você não vai embora sem participar de um quadro, hein? Meu Deus. A gente traz toda a sua família. Tô brincando. E depois dos 40, a gente não tem filtro para algumas coisas. Eu amei! Ícaro! E aí eu quero saber o que você não filtra mais hoje, pós toda essa conversa que a gente teve e… enfim, a gente falou de… Depois dos 40 a gente Não filtra de aperta… falar o que vem na cabeça e o que dane-se você, todo o que você mundo? não filtra. Por exemplo, hoje eu não filtro, mas dá uma resposta para uma pessoa que é extremamente grossa com uma pessoa que está trabalhando, por exemplo. Sabe quando você vai ao mercado, vou dar esse exemplo porque eu vivi recente. Sim. E aí a pessoa, sabe, assim, ela tava num mau dia e ela se sentiu no direito de falar muito grossamente com a menina que tava no caixa, que não tinha nada a ver com o mau dia dela. Exato. E aí eu não filtro, mas que antes eu poderia ficar assim, gente, nossa, é não vou só… entrar E nessa briga. comentar depois com a menina do caixa, certo? Tipo, nossa, ela é grossa. E até dar um apoio. Mas hoje, não, eu já não filtro esse tipo de atitude. Eu falo, minha senhora, a senhora, por favor, a senhora tá com algum problema, a senhora pode ir em outro caixa, ou hoje já existe a possibilidade de se auto-atender. Não, e eu acho que qualquer coisa que a gente veja nesse sentido e não faça nada, a gente tá sendo Exato, a gente conivente e não vai mudar nada. Exato. O que não passa pelo seu filtro Nossa. hoje? Ai, gente, pelo meu filtro. Ai, meu Deus, que nervoso. Tem mais 30 pra eu escrever?
Aí não tem, inclusive eu catei da cozinha, não tenho pra fazer café amanhã. Vamos à fábrica de filtros para fazer uma nova embalagem só com coisas que a gente vai escrever e distribuir pelo Brasil. Aí eles vão poder jogar café Eu amo, eu amo! filtrando alguma coisa. Nossa, eu amo. Pra ela sempre entender que Sempre ela filtrar. não precisa Exatamente. perde o filtro. Nossa, e é muita coisa. Vamos ver. Você Vai. vai escrever também uma Não aí? sei, não, vou só copiar de você. Ai, peraí. Porque eu era aquela pessoa que pedia cola. Eu não iria dar pra você se você não falasse comigo. Gente, mas no futuro a gente ia ser amigo. Ah, mas eu ia falar, com certeza. Então é isso. Lógico. Aliás, Ai. queria mandar um beijo pra Pitágoras, foi um amigo da quinta série. Pitágoras, que Pitágoras. nome, que incrível. Sim, eu colei dele numa prova de matemática. E ele era uma pessoa que… Aliás, Pitágoras, se você estiver por aí, manda uma mensagem. Ele sempre tirava 10. E aí, nesse dia, a professora estava atrás, porque eu catei a prova da mão dele. E a professora deu um 0 pra ele e um 0 pra mim. Mas eu já tava acostumado. E ele não. E aí, ficou muito mal pra ele. Fiquei com muita pena de ter sido muito… Ai, sei lá, não posso falar palavrões aqui. Mas eu catei a prova dele e a professora colocou. Passou cola. E na minha ele escreveu, estava colando. Eu sobrevivi. Pitágoras nunca mais falou comigo até a oitava série. E eu não escrevi nada, porque eu só quero ver o seu filtro. Ai, gente. O que não passa pelo seu filtro, Ícaro Entre Kadoshi? várias coisas, a praticidade… Vamos voltar no Zenta. A praticidade dos 40, sem dor na consciência, me faz hoje… Olha que letra de professora Helena do Carrossel. Gente, Tirar embarque pessoas nesse da minha carrossel. vida que não agregam. Ai, Eu eu tiro amo. sem dor na consciência. Que delícia ouvir isso. Eu tiro sem dor na consciência, porque eu já passei por muitas situações. E é exatamente quando você fala do meu histórico, eu posso fazer essa junção. Quando aconteceram essas coisas aí, quem que mandou parabéns? Quem ficou feliz pela sua conquista? Exato. Quando você tá lá embaixo, quem é que fala, poxa, eu tava lá aplaudindo você, tô aqui Sim. te segurando a sua mão, vamos Exato, levantar junto. vamos. A gente não tá aqui só para os momentos felizes. Sim. Quem faz isso? Então, se você começar a analisar a sua volta, quando determinadas coisas específicas acontecem, você sabe exatamente quem você vai querer continuar e quem você vai querer tirar. Eu falo que eu sou muito afortunado porque eu tenho amigos de longa data, por exemplo. Eu tenho a Sim. Alexia Twister, que somos 26 anos de amizade. Tem outros com 20, 22, 23. E às vezes eu falo, nossa, acho que eu não preciso de mais amigo, porque o que eu já tenho já me são suficientes para falar sobre tudo. E é aquela pessoa que você pode olhar e falar assim, matei uma pessoa. Ela fala, o que você quer que eu faça? Onde tá o corpo? Né? A gente brinca nas coisas extremas. Mas é Sim. isso, você poder olhar para um porto seguro de alguém que te conhece e que te ama mesmo assim. Que a gente pode continuar dizendo que amar é uma escolha diária para qualquer relação. Então, eu escolho diariamente amar os meus amigos e eles escolhem me amar como eu sou e eu os amo como eles são. Porque o grande barato da vida para mim é você entender que o outro é diferente de você. E quando você parar de exigir dele a projeção que você tem dele e deixar ele apenas ser ele mesmo, você se surpreende. E muitas vezes você pode achar que você se decepciona, mas ninguém promete nada pra ninguém. A gente não promete nada pra ninguém. Exato. E muitas vezes a gente faz o que é o melhor pra gente, consequentemente não é o melhor pra aquela pessoa. Exato. E pra ela, a gente às vezes é o vilão dessa história. Quando na verdade a gente só tava se defendendo para não tirar mais um pedaço nosso. Quando a gente entender isso de uma vez por todas, as nossas relações se tornam mais verdadeiras e mais felizes, eu acho. Porque quando você tem a chance de falar, Beto, vem aqui, acho que você fez isso não é legal e tal. Aliás, fica um adendo, a gente consegue falar tudo da maneira mais doce possível. Tudo. Depende muito da intenção que você quer. A Alexia, ontem a gente tava conversando, ela falou assim, nossa, você já me mandou tomar naquele lugar várias vezes, mas de uma maneira tão doce que, nossa, eu nem me senti Esqueci afetado. até que era cu. Porque é isso, exato. Porque você tem que mostrar pra pessoa que você está falando pro bem dela e não é agredindo, sendo raivoso, que você demonstra isso. Exatamente. Né? Meu amor, e eu escolhi te amar, eu escolhi que você estivesse aqui neste momento tão incrível da minha vida. E assim, eu li uma matéria recente sobre você que a jornalista perguntou, quem é o Ícaro Kadoshi? Aí você falou assim, eu não tenho resposta para o Ícaro Kadoshi, porque o Ícaro Kadoshi pode ser muitas coisas. E eu amo, porque eu sei que eu vou te ver abrilhantando outros espaços, seja televisivo, seja nas suas apresentações, e vão ser inúmeros Ícaros, sempre trazendo o quê? Talento,
honestidade e uma pessoa maravilhosa que é muito gostoso estar ao seu lado. Vocês, infelizmente, não conseguem sentir a energia que tá aqui no estúdio, mas eu posso afirmar, tá sendo maravilhoso. E depois dos 40, a gente gosta de presentear quem a gente ama. Ah, meu Deus! E aí, produção, cadê o Cê tá brincando? presente do nosso Mentira! patrocinador? Mentira! Grupo Carmen Stephans, presentíssimo neste Tô passado! podcast. E aqui é um mimo pra você. Ai, gente! Do grupo. Vou colocar aqui na minha frente. Que ele vai... Ó, Coloque. ó! Vocês dá pra ver meu rosto aqui. Gente, eu posso abrir aqui? Pode, claro, porque o Meu Grupo Carmen Deus, Stephans que coisa tem. mais linda. Va- Mentira. Sim. Mentira. Ai, vou colocar aqui atrás pra ficar o Carmen Eu Stephans aqui juro na que frente. quando eu vi, eu quase fiquei pra mim que ela combina com o meu look. Não! Meu Deus! Vou colocar aqui, ó. Olha isso, que coisa mais linda! É a minha cara, eu amei demais! Que Muito isso? obrigado! Que isso? Muito obrigado! Agora Mas, que eu ó, olhei meu look, eu pensei que ela combina. eu te empresto, não se preocupe. Ai, muito obrigado, Carmen Imagina. Stephens. Aliás, é sempre bom agradecer as marcas que hoje em dia eu vou colocar aqui, tá, Carmen? Que patrocinam e, Sim. e compram ideias. Sim. E eu, do meu lado, tenho que dizer uma coisa. Eu espero que essa nova fase não só faça você descobrir coisas nas pessoas, mas que você consiga descobrir sobre você mesmo, da sua comunicação, da sua pessoa. E eu tô muito feliz Ai, que as muito pessoas vão conseguir entender uma coisa que me é muito peculiar da sua parte, que eu sempre me admirei. Você é uma das pessoas mais solares que eu conheci na vida. obrigado. Oh. Uma das pessoas que traz um brilho, uma energia e uma alegria que poucas pessoas eu já conheci que fazem isso. Oh, meu amor. Você, quando conversa com a gente, faz a gente entender que a gente consegue rir da gente mesmo o tempo Ai, inteiro. muito. E que é uma das melhores coisas da Muito. vida. Então, no final das contas, quem agradece sou eu por ter você na minha vida. É uma sorte minha. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Sucesso. Pra nós! Pra nós. Que a gente dá. O mundo, vocês não estão mundo. preparados, porque a gente ainda vai aprontar separadas e juntas. Exato, não tem lantejoula que não segure. Beijo, meus amores que estão aí. Obrigado por terem ficado aqui no Pode Quarentar. Vai lá, corre lá, faz um chazinho com biscoito. Vai descansar que semana que vem tem mais. Pode quarentar, porque aqui você pode quarentar, 20, 30, 60. Ai, você pode senhar, aproveitando a pesquisa de 2050. Um beijo! Fomos, meus amores! E aí?